Uma coisa, eu tenho que fazer uma pergunta mais difícil, Cris, porque o projeto ali de devastação total, acho que a gente consegue mais consenso no nosso campo. Agora tem uma base do governo que apoiou e apoia ainda a questão da exploração do petróleo na margem do equatorial. E essa discussão? Quando é que a gente vai encarar com a seriedade? Não, e isso é Porque terrível. estão tratorando o IBAMA, né? Total, total. E é esse, você falou uma coisa certa, tem uma base importante do governo, né, vamos falar a verdade, né, gente? Assim, tava rolando aquele absurdo com a Marina, o Jacques Wagner tava rindo no fundo. Não, ali foi pífia a atuação do Jacques Wagner, pífia. O próprio Rogério Carvalho, que estava lá no momento, faz uma defesa dela, mas assim, uma defesa muito, sabe, muito mais ou menos, entendeu? Diante da agressividade que ela estava sofrendo. Você vê na gravação da sessão, quem se levanta, quem levanta a voz imediatamente e de uma forma muito altiva também, assim como foi a Marina, mas no sentido da defesa da Marina, foi a senadora Elisiane Gama, né? Que acho que ela é do PSD do Maranhão, né? Ela é do Maranhão, o partido agora que eu estou em dúvida. Acho que é PSD, que é o mesmo partido do Omar Aziz, né? Ele é PSD também, que é o partido do Kassab. Mas a Elisiane, naquele momento, acho que até por uma solidariedade feminina, ela diz assim: que isso, presidente, né? E fala repetidas vezes para o Marcos Rogério, quando o Marcos Rogério fala, ponha-se no seu lugar, para a Marina, né? Não, assim, Pedro, foi pífia a defesa da Marina naquele plenário, como foi muito ruim também a atuação do próprio governo, né, na tramitação desse PL da devastação. O governo lavou as mãos, seja porque achou que talvez fosse perder, o jogo jogado, enfim, mas não foi uma atuação firme ali para... Não, e o argumento mais furado que eu escutei, assim, tem que explorar, porque senão vai vir a Chevron, vai vir a Texaco e vão explorar a gente. Furado. Não é nada disso. A Chevron não vai vir Chevron coisa nenhuma, só vem se o governo permitir. Claro. Não, mas aí a gente está falando agora da margem equatorial, que é de fato uma situação diferente, como você falou, e que divide muita gente aí, divide muitos setores desse amplo espectro progressista, digamos assim. Eu mesma já me manifestei N vezes, já escrevi, já postei contra a exploração de petróleo por uma questão, para mim, de princípio, básica, que é o seguinte: a gente não tem mais que furar poço de petróleo diante do desastre climático que a gente já está vivendo. Além disso, mas para mim essa é a questão principal, né? E o Brasil tem petróleo para sustentar a economia brasileira por muitos anos, por décadas. Eu já vi especialistas falando isso. A gente não precisa furar mais poço. Essa, para mim, é a questão principal. Sem falar em outras questões importantes, como o risco de desastre, por causa das correntezas ali naquela região, o enorme prejuízo para comunidades do litoral, para a fauna também, para o sistema de recifes de coral submersos na Foz do Amazonas. Enfim, em tudo e por tudo, isso é um desastre se isso for aprovado. Agora, eu já fui muito criticada, né, por colegas, enfim. Não, a crítica mais batida, né, Cris, é que a gente é financiado por ONGs americanas, somos infiltrados contra a soberania nacional. Mas, enfim, esse é um debate que, assim, que eu não me incomodo, podem bater à vontade. Agora, vamos ser honestos na discussão. Porque, por exemplo, tem um argumento que eu ouvi. Mas se fosse assim, né? Porque o campo, esses poços que estão em questão, eles ficam, parece que a 500 quilômetros da foz do Amazonas. A questão não é a distância de 500 quilômetros naquela região de correntes marítimas tão fortes, né? 500 quilômetros não vão, a distância de 500 quilômetros não evitará, né, que o óleo se espalhe, caso haja algum vazamento, etc., e provoque um grande desastre. E aí, eu ouvi outro dia, teve um argumento assim:
Ah, mas se fosse assim, então não poderia ter exploração de petróleo na Bacia de Campos, porque se tiver um desastre lá, o óleo vai chegar em Copacabana. Pelo amor de Deus, vamos ser honestos no debate. Aqui no litoral do Rio de Janeiro, aqui no litoral, por exemplo, em Campos, na cidade de Campos, Macaé, né, que é a cidade que é a base, inclusive, de onde partem os helicópteros que levam as pessoas lá para a plataforma e tudo mais, aqui na Bacia de Campos, não existe um rio da magnitude do Amazonas despejando a quantidade de água que o Amazonas despeja no Oceano Atlântico, lá no Amapá. Não existe, aliás, não existe rio como o Amazonas despejando a quantidade de água que o Amazonas despeja no oceano em nenhum lugar do mundo. Só existe lá. Essas correntes marítimas, portanto, só existem lá, na foz do Amazonas. E esse tipo de vazamento vai destruir esse ecossistema. Não, se tiver um vazamento ali, esquece. Não tem capacidade operacional de responder em tantas horas. Você não consegue conter um derramamento de petróleo numa região como aquela. Não tem como. Até porque as correntes marítimas elas vão em várias direções, não apenas em uma direção. Então, rapidamente, o óleo alcançaria aqui a costa da Guiana Francesa, do Suriname, etc., Caribe, e por aí vai. Né? A influência das correntes marítimas, isso eu já ouvi de uma oceanógrafa. As correntes marítimas ali naquela região são tão fortes nesse encontro do rio com o Oceano Atlântico, do rio Amazonas com o Atlântico, que elas têm influência até o Mar do Caribe. Então, a gente está falando de uma coisa assim, que não há comparação possível com a Bacia de Campos. Então, começa que a gente tem que ser honesto no debate a partir daí. Mas eu acho, Pedro, eu não sei, de fato, há uma pressão muito grande, há muita gente no governo que defende a exploração de petróleo. Inclusive, o próprio Lula, em várias falas dele, ele deixa claro que ele também defende. Eu não sei o que isso vai dar, né? Só sei que no ano de COP é muito ruim, se for aprovada, de fato, a exploração na margem equatorial, é um sinal péssimo que o país vai dar, né? Porque o Brasil quer se colocar como negociador chave nessas questões ambientais, nesse debate do clima, né? Quer se colocar como potência ambiental. Ou você é potência ambiental ou você é petroestado. As duas coisas. É impossível você ter as duas coisas. São inconciliáveis. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.